River Plate marca reunião com o Flamengo para devolver Matias Vinha. Novidade sobre Thiago Almada. Equipe argentina prepara a proposta de mais de 100 milhões de reais por 50% do meia. Leonardo Jardim revela problema com o jogador e abre o jogo sobre o futuro de Lohan e dos jovens da base. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule, esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. E antes das informações do Mengão, vamos aqui dar aquela rapidinha sobre a Copa do Mundo. Que jogo ontem, senhoras e senhores. Argentina e Cabo Verde, um dos jogos mais emocionantes desta edição. Quase, faltou pouco. Eu estava aqui na torcida pelos cabo-verdianos e secando a Argentina. Não quero saber que é o Messi, é o melhor do mundo, é o jogador que tem mais gols em toda a história da Copa, é o jogador que tem mais assistência em toda a história da Copa, fez gol em todos os jogos desta edição da Copa do Mundo, mas a Cabo Verde, né, a seleção de Cabo Verde caiu de pé, eles foram guerreiros, fizeram história nessa Copa do Mundo, uma ilha de 500 mil habitantes, estava na torcida pelo Vozinha e companhia, mas não deu, né? E o futebol, a magia do futebol, por isso que o futebol é o melhor esporte do planeta. A Argentina classificada para as oitavas. Ontem também tivemos aí a classificação da Colômbia. Gol de John Arias. Eles venceram por 1-0 a seleção de Gana e também se classificaram. Olha, fim da fase 16avos. Agora, amigo, é oitavas de final. Somente as melhores seleções chegaram até aqui. E a gente tem, inclusive, aqui os jogos, os confrontos, né? Hoje, às 2 da tarde, já tem Canadá e Marrocos. Quem passa? Canadá ou Marrocos? Hoje, também às 18 horas, teremos Paraguai e França. Será que Paraguai conseguiria eliminar a França? Paraguai mandou a Alemanha para casa, hein? Deixa aí nos comentários quem passa. Amanhã, Brasil e Noruega, né? 17 horas, 21 horas, México e Inglaterra. A gente tem também, na segunda-feira, Portugal e Espanha, né, às 4 da tarde, e às 9 da noite, Estados Unidos e Bélgica. Na terça-feira, Argentina e Egito, e às 1 da tarde, e às 17 horas, Suíça e Colômbia. Aqui já tem os confrontos formados de uma possível quartas de final, né? Quem passar de Canadá e Marrocos, pega Paraguai ou França. Quem passar de Brasil e Noruega, pega México ou Inglaterra. Quem passar de Portugal e Espanha, pega Estados Unidos ou Bélgica. Quem passar de Argentina e Egito, pega Suíça ou Colômbia. É a Copa do Mundo chegando na sua reta final. Ontem teve amistoso do Mengão, o Flamengo empatou com o River Plate em 2-2. Técnico Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva após o jogo. O português analisou a atuação, né, da equipe e admitiu uma queda de rendimento no segundo tempo, depois das alterações. Jardim disse: foi um bom teste, um bom jogo-treino entre duas grandes equipes. Conseguimos no primeiro tempo ser mais fortes que o adversário, criamos situações. Infelizmente, pequenos detalhes e erros proporcionaram 2 gols deles. Mas fizemos coisas positivas, principalmente em termos ofensivos. Fizemos 2 gols, colocamos 2 bolas na trave, criamos mais 2 ou 3 situações. No segundo tempo, tivemos algumas situações no início. Depois, com as alterações de alguns jogadores que não estão habituados a jogar tanto, perdemos o controle do jogo. Mas foi uma bela transição. Bate de um lado e do outro. Não é o jogo que pretendemos e nem o nosso DNA. Foi muito coração na segunda parte do que qualidade. Mas é o primeiro jogo em termos de intertemporada. Agora é crescer nos próximos 2 e preparar esse início de campeonato. O Jardim revelou um problema na recuperação do zagueiro Léo Ortiz e disse: infelizmente, a avaliação inicial não foi correspondida. Era para parar 15 dias. Esperamos 3 semanas e quando cheguei no aquecimento ele continuava lesionado. Por isso não tenho data para a volta do Ortiz. Aliás, hoje a gente pode ver aí algumas imagens do zagueiro Léo Ortiz
participando da transição física lá em Algarve, onde o Flamengo está, né? E já iniciou trabalhos com bola, mas ainda está distante ainda do seu retorno no campo, né? Não tem prazo ainda para ele treinar com o grupo, para ele voltar a ser relacionado. Então o Ortiz ficou com esse problema aí desde o último jogo dele com a camisa do Flamengo e o Leonardo Jardim revelou aí esse problema. Sobre o Lohan e os jovens, o Jardim disse: o Lohan e todos os outros jogadores, como o Ryan e os do Sub-20, têm que mostrar. Não é o Jardim que vai fazer uma aposta. Os jogadores que estão no Flamengo têm que se mostrar competentes para ganhar espaço no elenco, mostrar ao treinador, mas também para o clube e os torcedores que são capazes de fazer melhor do que os outros. E abrimos esse espaço. Por isso trouxemos para cá e vamos colocá-los nos jogos. O mundo do futebol e da alta competição, podemos ter carinho pelos jovens, mas o que esperamos é competência dentro das 4 linhas para se encaixarem nos projetos do clube. Ou seja, o Leonardo Jardim deu papo ontem, Lohan, Ryan e tantos outros. Ou mostra que tem qualidade, ou, né, vai para outro clube, vai definir o futuro, não vai ficar no Flamengo. Então esse período de intertemporada está sendo importante para essa avaliação técnica do Jardim, né, para com os jovens do Sub-20, inclusive o Lohan e o Ryan, que retornaram de empréstimo, né. O futuro será definido nessa intertemporada, ainda restam 2 jogos, aliás, contra o Lausanne, da Suíça, que é o próximo jogo do Flamengo. Vai ter a maioria dos jovens em campo, então o Jardim já deu papo, né, vai precisar mostrar, né, por que deve continuar no Flamengo. A qualidade será dentro das 4 linhas. Sobre a volta dos convocados, para encerrar, o Jardim disse: em relação aos outros jogadores, a integração vai depender da condição deles. Vamos ver como eles voltam. Ver se vêm em forma, lesionados, carregados, porque jogaram muito. Destreinados, porque não jogaram nada, né? Cada um tem um estudo especial, não tem regra. É caso a caso. Vamos avaliar o que precisamos para tê-los no mesmo nível que deixaram o clube antes de ir para as seleções. Então tá aí o Leonardo Jardim falando, né, sobre os jogadores convocados. Isso é importante, porque cada um chega de um jeito, né? Tem jogador que não jogou, tem jogador que jogou mais, tem jogador que tá lesionado. Então tudo isso aí influencia no produto final, né? Ontem, por exemplo, a gente teve a Colômbia vencendo o Gana por 1-0 e o Jorge Carrascal não saiu do banco. Aliás, em 4 jogos da Colômbia nessa Copa, 3 da fase de grupos e 1 de ontem da fase 16 avos, ele não jogou. Simplesmente não entrou em campo ainda nessa Copa do Mundo, Jorge Carrascal, porém o Flamengo levou aí 100 mil, né, 100 mil reais por conta da classificação da Colômbia. Não importa que ele não está jogando, ele está a serviço da seleção, o Flamengo está recebendo aí, né, esse valor que é pago pela FIFA. Olha, ontem no duelo Flamengo e River, as diretorias tiveram aí um reencontro, né? Desde 2019, que os dois times não se enfrentam, aquela final histórica em Lima, no Peru, a virada do Flamengo e o título da Libertadores. Ali a gente conquistava o bi da Libertadores depois de 38 anos. E aí o River Plate quer devolver o lateral esquerdo Matias Vinha ao Flamengo. As conversas já iniciaram, não tivemos nenhuma definição até então, porque o River precisa pagar uma multa de pelo menos 6 milhões de reais. É o valor que está lá no contrato do empréstimo até dezembro. Matias Vinha, ele precisa ficar no River até dezembro. Foi isso que estava no contrato, empréstimo com opção de compra. Se o River quiser antecipar essa devolução, o River vai precisar arcar com os vencimentos do Matias Vinha. O Flamengo não tem nada a ver com isso. Se ele deu certo, se ele não deu certo, se ele jogou, se ele não jogou, se ele deu mole, o River vai precisar arcar com esse dinheiro. Então, tá aí esse jogo de empurra. O River quer antecipar essa devolução, o Flamengo não quer abrir mão desse valor que tem a receber, 6 milhões de reais. E aí, novas reuniões estão marcadas aí para os próximos dias, até porque o River continuará lá em Portugal, assim como o Flamengo, todos na disputa aí desse troféu Algarve. Por falar em River Plate, a equipe argentina, segundo vários portais e jornalistas argentinos, a princípio tem um acordo já com o Atlético de Madrid. Inclusive, novidades sobre Thiago Almada. O River está disposto a pagar 20 milhões de dólares
por 50% dos direitos econômicos do meio-campista. Essa transferência, ela deve ser concluída após a Copa do Mundo. Lembra que a gente sempre falou aqui, olha, o Almada ele só vai definir o futuro após a Copa do Mundo. Ele já falou com os seus representantes que não quer saber de proposta de nada, ele está focado com a seleção argentina. Aliás, ontem esteve em campo, começou o jogo como titular contra Cabo Verde e está muito focado e muito concentrado aí na Copa do Mundo. A Argentina tem grandes chances de avançar de fase, né? Vai pegar aí o Egito, e o Flamengo segue monitorando a situação do jogador. O problema é esse, é que o Flamengo monitora, aí vem outro clube e contrata. E, segundo informações, né, da Argentina, tanto de jornalistas como de grandes portais, o River está preparando aí 20 milhões de dólares. Se você converter para o real, o dólar está aí batendo 5,10, 5,15, isso aí dá pouco mais de 100 milhões de reais, 101, 102, 103 milhões de reais, é o que o River está disposto a pagar por 50% dos direitos de Thiago Almada. Uma reunião deve acontecer logo quando terminar a Copa do Mundo entre representantes da equipe argentina e representantes do Atlético de Madrid, que já sinalizou positivamente de vender aí o meia, né? Ele não deve permanecer no Atlético de Madrid, e o River Plate saindo na frente sobre essa situação aí do Thiago Almada, e o Flamengo acompanhando todo o cenário, né? O Boto já conversou com o empresário do Thiago Almada, mas é aquilo, né? Não adianta só você monitorar, ter interesse, conversar, né? O negócio é dinheiro, é cash, é botar o dinheiro na mesa, né? Colocar uma proposta aí oficial e ver o que vai acontecer. Porque se você ficar esperando, se você ficar analisando o mercado, se ficar monitorando, conversando, não vai acontecer, né? Alô, Boto, vamos dar uma chacoalhada aí, guerreiro. Vambora, não pode dar mole. O Almada é um jogador muito técnico, né? Tem uma qualidade absurda. Ele pode tanto jogar com a Arrascaeta, como pode suprir ali a ausência do Uruguai em algum momento. É um jogador que chega aí com status, né, de titular. Não tenho a menor dúvida. Então tá aí o River Plate já preparando esse valor para dar no Thiago Almada. Vamos ver se vai conseguir de fato tirar o jogador do Atlético de Madrid por 100 milhões de reais. Bom, eu volto ainda neste sábado com muitas informações e novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Deixo aqui no link do comentário fixado tudo sobre o nosso shopping, é o Shopping do Rafla. São produtos em promoções neste sabadão. Aliás, duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. Se for qualquer produto que você adquirir aqui, tem produto para sua casa, produto automotivo para o seu carro, produto para o seu pet, tem eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, TVs, tudo o que você imagina aqui no Shopping do Rafla, entrega em sua residência. Dá uma moral aí para o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!